Rita Madalena dos Santos Cruz estava grávida de 3 meses. A dona de casa, Elisângela Barbosa, não resistiu a um corte profundo no útero. 1 em cada 5 brasileiras de até 40 anos de idade já fez pelo menos um aborto ilegal. Queria. Não quero, se vira. Arruma uma forma de você tirar. Se você não tirar, eu tiro você e ele do mundo. No fim de novembro, o Papa Francisco autorizou os padres da Igreja Católica a perdoarem mulheres que tenham feito aborto. O que vocês fizeram com o feto? A gente jogou no lixo. A escolha entre a vida e a morte. Você vai ver a realidade de mulheres pobres que se submetem a antigas práticas de maneira insegura, sem nenhuma higiene e com grande risco de vida. Agora, uma pesquisa inédita revela o perfil da mulher que recorre a esse procedimento. A morte induzida. Durante 2 meses, investigamos como funcionam as clínicas clandestinas de alto padrão que burlam as leis. Quando eu descobri, eu fiquei desesperada, eu não sabia o que fazer, porque é uma realidade que você nunca imagina que vai acontecer com você. E você também sempre pensa no que as pessoas vão achar, né? Você pensa que a sua vida vai acabar, que tudo aquilo que você vê na mídia é bem real, assim, quando as meninas dão aqueles depoimentos e você pensa que não tem ninguém do seu lado, que você tá sozinho. E eu fiquei pensando muito no que meus pais iam pensar, no que eu ia fazer, porque afinal não era uma coisa que eu considerava que acontecesse tão cedo. Na verdade eu nem tinha ideia, nunca tinha nem parado para pensar se eu queria ter filho ou não. Então, quando aconteceu comigo, foi um choque. E a decisão, óbvio que parte de você, mas parte muito mais também por uma pressão da sociedade, dessa ideia de, nossa, você vai ser mãe com 18 anos. Tipo, não existe isso. Muito menos para a realidade de uma classe média alta, isso é um absurdo. Então, eu só tinha uma opção, só que ao mesmo tempo que eu sabia que existia essa opção, eu não tinha nenhum norte de como eu iria atrás disso, porque afinal é ilegal. Quando eu tive a comprovação, eu não tive nenhuma dúvida. Eu fui na minha ginecologista, porque eu tenho acesso a isso, mas muitas pessoas não têm, felizmente. E ela me passou o contato de uma pessoa que fazia, que era confiável, porque era a opção mais segura. Só que ela disse, você tem pouco tempo para decidir, porque depois a cirurgia começa a ser mais complicada. Aquilo lá é um assunto que vai ser esquecido por todo mundo, vai fingir que todo mundo finge que não aconteceu. O aborto nunca pode ser banalizado. Falar que se for legalizado, vai ser uma coisa que todo mundo vai fazer, porque não é todo mundo que vai fazer, não é tão simples assim. Quando eu engravidei, eu tinha 17 anos, eu descobri 4 meses depois de estar grávida. Como eu tinha um ciclo que não era normal meu ciclo, eu ficava às vezes 11 dias menstruada e tinha meses que eu não menstruava, então demorou muito para eu descobrir. Até que eu fui no médico sozinha e descobri que eu estava grávida, eu já estava de 4 meses. Nunca passou na minha cabeça em abortar, isso era uma coisa que eu jamais faria. Mesmo eu sendo muito nova, sendo muito imatura, mas eu pensei, não, eu vou ter minha filha, né? Jamais pensei em abortar. Porém, eu tive o apoio dos meus pais. Os meus pais, quando ficaram sabendo, também jamais apoiaram o aborto, me acolheram, e foi um dos melhores presentes que eu tive na minha vida, e não me arrependo de maneira alguma, faria tudo de novo. Porém, eu não tive amparo do meu parceiro, porque ele exigiu que eu tirasse de qualquer maneira, porque isso iria atrapalhar a vida dele. Era um problema. Eu sou totalmente contra o aborto, eu sou a favor da vida, sou cristão
E eu acho muito importante, é um dom divino, a vida. Acho que o aborto ele é um assunto que, por ser tão maltratado pela mídia e inacessível, ele é um assunto que ele chega nas pessoas a partir da vida concreta e cotidiana, assim, né? Quando uma mulher tá grávida e não quer mais estar, que aí ela pensa, nossa, existe essa possibilidade, existe o aborto, e agora como eu faço? E aí essa mulher, ela se vê completamente desamparada, né? Pelo Estado, pelo julgamento moral da sociedade, na família, no trabalho. Mas ele é um assunto que chega, né? Eu sou a favor do aborto só no caso de risco de vida da mãe. Eu sendo espírita e acreditando na reencarnação, e daí eu não estou falando em nome do Brasil Sem Aborto, porque deixou claro que o Brasil Sem Aborto ele é suprapartidário e supra-religioso. É a Ana Ariel falando. Hoje em dia quem quer abortar, aborta, mas só aborta em boas condições quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro acaba tomando remédio, acaba indo em clínicas de aborto clandestina. Então descriminalizar seria democratizar uma coisa que na verdade já é feita por muitas mulheres. Então a minha colocação é filosófica e não religiosa. O dom da vida, quando a vida é concebida, o universo concede a vida, Deus concede a vida, então a vida é divina. O aborto no Brasil ele é legal para as mulheres brancas, porque a gente consegue te enumerar aqui um monte de clínica que tem nessa cidade. Aí, com certeza ali só nos Jardins devem ter umas 3, 4. Eu sou totalmente contra o aborto. Eu acredito que eu só sou a favor do aborto em uma hipótese, se você for violentado, alguma coisa. Mas eu acho assim, você namora e você não se previne. E aí depois você quer abortar por uma irresponsabilidade? Não. Você tem que ver que é um ser que está ali, que é alguém que vai nascer e que vai ter uma missão junto com você. Não importa, nem em casos de doença eu aceito o aborto. Eu acredito que nós vimos aqui para a Terra, pro nosso, eu acredito na parte da religião, que todo mundo vem com uma missão. E se for da sua missão ter um filho assim, que você tenha. Então, existe um mito, de que se fosse legalizado, o aborto seria utilizado como método contraceptivo ou algo do tipo, quando na verdade isso é um como eu mesma disse, um mito, não é verdade. E eu acho importante as pessoas, antes de pensarem nesse tema, se prevenirem, Acho que se a mulher ou o homem não quer ser pai ou mãe, tem que pensar antes. O aborto não pode ser uma opção, assim, não, eu vou transar sem camisinha, não vou usar pílula, e aí se eu engravidar eu aborto. Não, não é isso. As pessoas devem evitar se não querem ter filhos, porque ter filho é uma responsabilidade muito grande. Mas caso aconteça, todas elas têm que ter o direito de decidir se vão continuar com a gravidez ou não. Acho que existe uma comunicação muito deturpada, tanto do movimento feminista quanto religioso. Então, os religiosos, por que não pode abortar? Pecado, ponto final. Por que pode? O corpo é meu, ponto final. E entre um ponto e o outro tem um monte de subliminares que ninguém conversa. O perfil das mulheres que realizam o aborto hoje no Brasil, e essa pesquisa nacional do aborto também mostra isso, é uma mulher casada, que já tem filhos. Uma em cada 5 mulheres na idade fértil já abortou, assim. Então ela é um número muito grande. O aborto é feito por alguém que você conhece, ele é feito pela sua mãe, pela sua tia, pela sua prima, pela sua amiga de faculdade, pela sua colega de trabalho. As mulheres abortam, assim, elas sempre abortaram e vão continuar abortando, independentemente dele ser um crime ou não. E é muito, muito duro que esse assunto ele seja tão proibido, que ele seja tão clandestino, porque isso coloca as mulheres em situação de extrema vulnerabilidade, A gente já tem uma estatística grave de mortalidade materna em decorrência de interrupções clandestinas. O que a gente vai fazer com a criminalização total do procedimento de aborto? Eu acho que não tem que ser discussão política. Eu conheço outros países no mundo em que a prática do aborto é permitida, mas não entro nesse mérito, não. E como eu falei, eu respeito, mas nunca praticaria e também nunca votaria uma legislação que permitisse o aborto. É isso. Então, falta um cuidado de ver se a gestante quer abortar ou se ela só não tem suporte para seguir a gravidez, porque o que eu vejo, assim, e eu não sei se tem feministas que fazem isso há mais de 20 anos e podem falar por uma questão de estudo de caso.
todas as meninas que eu acompanhei que escolheram abortar, eu cruzo 10, 15 anos depois, então assim, hoje meu filho teria 15 anos, 3 meses, 2 dias. Uau, então, assim, ela não esqueceu. Aborto é uma cirurgia. Como cirurgia, como qualquer cirurgia, desde uma unha encravada até uma cirurgia de tumor no cérebro, você precisa de médico, você precisa de anestesista, você precisa de alguém para monitorar batimento cardíaco, precisa ter um esquema de emergência para se ter algum sangramento. E a gente sabe que nas clínicas de aborto para classe média alta isso existe, mas nas periferias e nos lugares onde as pessoas vão e pagam muito barato, é impossível de ter esse nível de qualidade. Assim, quando você legaliza, você acha que o SUS no dia seguinte vai falar: agora você tem direito a 1 ano e meio de processo psicoterápico, mensalmente acompanhamento psiquiátrico e a medicação adequada, tanto os florais, a homeopatia, quanto o remédio tarja preta que custa R$380. Não vão dar. Então essa mulher vai fazer o aborto dentro da lei e vai ficar a ermo. As mulheres que morrem, né, praticando o aborto clandestino são as mulheres que estão na periferia, são as mulheres negras, são as mulheres em maiores condições de vulnerabilidade social e econômica. Mas quando falam em o aborto no caso de estupro, eu acho que é o que mais choca todo mundo. Mas Ana, como que você pode ser a favor do aborto em caso de estupro? Como que o Brasil sem aborto se posiciona a favor contra o aborto em caso de estupro? Bem, eu vou explicar por quê e eu não sei se quem é a favor do aborto sabe disso. De 10 mulheres, e isso no Profissão Repórter ele falou, 8 são crianças que engravidam para fazer o estupro, para fazer o aborto. Então, quando a gente vê o Perla Byton aqui em São Paulo, de 10 mulheres que entram para fazer esse estupro, 8 são crianças, são menores de idade. Em tese, quem sofreu um estupro e quer localizar o criminoso, quem vai salvar a vida dela e mandar para cadeia esse cara é o bebê. É isso que ninguém pensa. Então, se você me dá pra mim, Ana, você prefere não poder fazer um aborto em caso de estupro? Prefiro. Eu sou 2 em 10. E proteger 8 crianças que a gente pode localizar o DNA desse cara e ele parar de estuprar essa criança. É uma coisa que a imprensa tem muita dificuldade no Brasil hoje de fazer, é debater direitos das mulheres sem personagens. Então, poxa, por que todos os outros temas não precisam de personagens, né? Ou precisam menos? Porque você precisa de uma vítima de estupro para falar sobre estupro. E ela precisa estar lá recontando a história, revivendo toda a violência que ela passou. Então, também é um modelo de como que a gente faz essa sensibilização. Todo mundo sabe que as clínicas existem, as clandestinas, e são muitas, e as pobres e as ricas. Foi-se o tempo que você denunciava uma clínica de aborto clandestina, quer dizer, porque todo mundo sabe que já não é mais notícia. Então, não sei se a mídia tem uma responsabilidade ou tem que noticiar. O que as pessoas querem saber sobre o aborto? Porque jornalista está aqui para traduzir, né, para preencher lacunas de informação. O que tem de novidade que eu quero saber sobre o aborto? O que a mídia faz é esse medo de, se eu defender a vida e não o aborto, eu vou perder o meu emprego, eu não vou saber me colocar, eu não vou ter espaço no mercado. Então eu tenho que dizer que eu sou a favor do aborto. O que existe é uma mídia completamente distorcida. Então é muito fácil a Débora Diniz, por exemplo, ir no Fantástico e dizer 16 mil mulheres morrem por ano de aborto. Sim, óbito, aborto. Mas aborto de quê? Fala o final da frase. Contar a história real de uma mulher que fez aborto no Brasil é colocar essa mulher à margem da sociedade. Por quê? Porque ela vai ser culpabilizada pelo procedimento, ela vai ser culpabilizada pela eventual violência que ela sofreu, pela eventual escolha que ela fez. Então, as consequências para essa mulher de ser essa história vão ser novamente outras violências. A comunicação de massa, eles influenciam na opinião das pessoas. Isso é uma realidade, isso é muito triste, porque as pessoas têm que ter opinião própria. Então, independente do assunto que você me perguntar, eu tenho minha opinião. E ela não muda de acordo com o que a mídia pensa ou o que a mídia fala a respeito do assunto. A minha opinião é essa e não muda. E independente do que acontecer. Eu sou contra o aborto e ponto. É anicéfalo, sou contra o aborto. Ponto. Essa é a minha opinião. Independente da situação. Quando uma mulher morre numa clínica clandestina, da periferia, com péssimas condições, isso aí é notícia, isso aí é um gancho. A mulher morreu, que queria abortar, mas não tinha dinheiro, foi num lugar horroroso e não tinha asepsia e ela teve uma infecção generalizada. Isso é uma notícia. Agora,
no dia a dia, não sei, não tem notícia sobre o aborto. A gente tem que divulgar quando acontece alguma coisa. E esse é um debate que ele é muito antigo, né? Pelo menos no âmbito jurídico, né? Quando a gente olha para essas decisões todas do STF, ele é um debate que vem acontecendo já há muitos anos. E isso não é noticiado, né? Isso não sai na imprensa, porque não tem interesse. E a não ser as campanhas, né, para descriminalização do aborto, os projetos de lei, as coisas que passam pelo Congresso, mas sempre que isso está perto de alguma data de votação, de alguma data importante assim, a mídia costuma dar atenção, sim. Então as matérias, elas têm essa tendência nesse sentido. A Globo, ela é tendencialista a favor do aborto, assim como a Canção Nova é tendencialista a favor da vida. A gente não pode também simplesmente ser ingênuo e inocente o suficiente de achar que toda a mídia está simplesmente apenas reverberando o que acontece, os fatos, né, passados ou do dia, né? Pelo contrário, a mídia tem um grande papel nos eventos do dia seguinte, né? E como a gente constrói essa narrativa, essa cultura, né? Ou essa culpabilização da mulher. Então, acho que a mídia tem um papel, em parte, passivo, mas um papel, em grande parte, também ativo. Quer dizer, a notícia, ela acontece e a gente noticia. Quer dizer, a gente não pode fazer nada para que o aborto vire notícia, entendeu? É um círculo inverso. Você vai ser estuprado, vai ser obrigado a ter um filho? Gente, isso é... Eu sou contra em caso de estupro radicalmente.